E aí, meu povo, bem-vindos a mais uma aula nossa de integração, de método de integração por substituição. Se liga, como eu prometi, continuando os exemplos que iniciamos na aula anterior, trago dois, ficaremos apenas nesses dois, para que a gente suavemente compreenda método de integração por substituição. Então, vimos três possibilidades de substituição, mas ilustramos uma delas. Quando a expressão que eu procuro, que eu preciso de auxílio, quando ela está na integral, se encontra ao desenhar o meu triângulo retângulo na hipotenusa. Então, novamente, esse segundo exemplo, que a gente vai iniciar por ele, tem essa integração. Nessa integração, claramente eu vejo que não é imediata. Poxa, que chato. Não dá para fazer uma substituição simples. Se eu chamar U, não vejo o meu DU, beleza? Por partes, também não é útil. Bom, e aí? Talvez por partes você até conseguisse um processozinho, né? Mas ia ser trabalhoso. Experimente, tente por partes. Se você separar aqui x ao cubo em x ao quadrado vezes x. Mesmo assim, tente por partes. Você fazendo essa separação até dá por partes, mas se eu não me engano, vai ficar bastante trabalhoso. Inclusive, existirão integrais, agora que a gente está expandindo os métodos, que podem ser resolvidas por dois métodos. Um onde o processo será bem maior e outro onde o processo é mais rápido. Tá? Enfim, então vamos utilizar a substituição trigonométrica. Por que, Celso? Bom, eu claramente vejo uma expressão, não precisa ser toda a expressão do integrando, mas pelo menos uma parte dela. Se eu conseguir observar numa parte dela uma determinada expressão que eu possa associar a um elemento do triângulo retângulo, significa que eu vou conseguir utilizar a substituição trigonométrica, beleza? E eu estou vendo essa expressão. Qual é? A raiz quadrada da diferença de dois números. E esses números são quadrados de alguém. Esse é quadrado de x. Esse é quadrado de 3. Tá? Aqui é 3 ao quadrado. Mesmo que não seja um quadrado exato, por exemplo, se fosse 7, isso seria o quadrado da raiz, o quadrado exato não. O quadrado de um número racional, na verdade. Se fosse 7, seria o quadrado da raiz de 7. Tudo bem? Enfim. Então, vou utilizar o triângulo. Utilizando o triângulo, obviamente, essa expressão, vou colocar o meu θ aqui. E se eu colocar aqui, Celso, dá no mesmo, contanto que o θ seja um ângulo agudo, óbvio. Então, se eu fiz o meu triângulo, agora vou posicionar a minha expressão, a expressão que me dá a possibilidade de trabalhar com trigonometria, né? Que tenha ou soma ou diferença de dois quadrados, tá? Pode até não ter a raiz quadrada, e a gente vai ver um exemplo na próxima aula disso. Tá? Mas quando tem a raiz quadrada é mais fácil ainda. Porque, de novo, relembrando, se eu tenho um triângulo MNP, hipotenusa é soma dos quadrados dos catetos. Então, M é a raiz quadrada da soma, porque M está na hipotenusa. N seria a raiz quadrada da hipotenusa menos o outro cateto. Tá? E P também seria a raiz quadrada da hipotenusa menos o outro cateto. Então, quando tiver uma subtração de dois quadrados, isso será cateto. Quando tiver a soma, isso será a hipotenusa. Tudo bem? E quando for cateto, o valor positivo equivale à hipotenusa. Quando for cateto, ou seja, quando aparecer a subtração de dois quadrados, a parte positiva vai se referir à hipotenusa. Ou seja, a hipotenusa aqui é 3 desse triângulo. Tá? Se liga. Isso aqui será um cateto. Onde eu coloco? Em qualquer lugar. Vou colocar ele aqui. 9 menos x ao quadrado. Lembrando, como falei na aula passada, se você colocar aqui, também vai dar no mesmo. Aí você arruma as outras coisas nos outros lugares, tá? De forma adequada. Porque aqui, ó,
Todos os dois são catetos. Toda vez que tiver subtração é cateto. Pode estar aqui, pode estar aqui. Beleza? Então, o que é fato observar é que o positivo vai se referir à hipotenusa. Então, a hipotenusa é 3 e o outro cateto é x. Isso é obrigatório. Se eu pusesse essa expressão nesse cateto, 3 continuaria aqui, porque é a hipotenusa, e o x passaria a estar no outro. Tá? Bom, feito isso, vou relacionar a variável e a constante, para poder mudar a minha expressão para a trigonometria. Então, como é que eu relaciono o 3, o x e a nova variável θ? Aqui é adjacente, aqui é hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, como é que eu relaciono com o ângulo? Cosseno. Cateto adjacente, sobre hipotenusa, tá? Então, se eu colocasse o meu x aqui e a minha expressão aqui, eu ia usar seno. Experimente fazer. Lembre como eu deixei na aula anterior, experimente mudando. Experimente também esses exemplos, fazendo na outra posição para ver que a resposta vai dar a mesma coisa, tá? Então, cosseno de x sobre 3. Portanto, x é igual a 3 cosseno de θ. Automaticamente, eu terei que mudar o diferencial também. Eu vou mudar a variável x, eu vou mudar a expressão que tem a variável x, e tudo mais na integral que tem a x, inclusive o diferencial, eu tenho que mudar para θ, tá? Então, se o x é 3 cosseno θ, o diferencial em x será 3, menos 3 seno θ de θ, que a derivada do cosseno é menos seno, tá? Daí, como é que fica a minha expressão? 9 menos x ao quadrado será o quê? Raiz quadrada de 9 menos 9 cosseno ao quadrado de θ. Porque x vale 3 cosseno, então isso elevado ao quadrado, 9 cosseno ao quadrado. Isso aqui, botando 9 em evidência, 1 menos cosseno ao quadrado. Aqui é seno ao quadrado, verifiquem nas relações trigonométricas. Então, raiz quadrada disso é 3 seno de θ. Porque isso aqui vale seno, ó, ao quadrado. Beleza? Logo, como é que vai ficar a minha integral? Integral, como ali tem x ao cubo, eu vou botar esse valor ao cubo, ou seja, 27 cosseno ao cubo de θ vezes. Quem é o meu dx? Menos 3 seno θ de θ, tá? Sobre, quem é a minha expressão? 3 seno θ. 3 seno θ. Isso vai embora com isso vai embora com isso. E ó, bonitinho, 27 cosseno ao cubo de θ de θ. Tá? Ixi, cosseno ao cubo de 27, cosseno ao cubo, perdão, de θ não é imediata. Mas nas aulas anteriores eu aprendi integral trigonométrica. Aqui é uma integral trigonométrica. Quando o expoente é ímpar, o que é que eu faço? Isso eu posso escrever desse jeito, como cosseno ao quadrado vezes cosseno, e enxergar o seguinte, eu abro, né, quando é ímpar eu abro, olha as aulinhas de integral trigonométrica que acabamos de ver. Cosseno ao quadrado, quem é? 1 menos seno ao quadrado. Posso usar a substituição, posso chamar u de seno, automaticamente du é cosseno θ de θ. Logo, daí, de novo, integral 27, continuando, né? 27 integral, vai ficar 27 integral de 1 menos u ao quadrado, que eu chamei só seno de u, vezes du, porque isso é o meu du. Ou seja, vai ficar 27u, que é integral integral de du é u vezes 27, integral de u ao quadrado menos u ao cubo sobre 3 vezes 27, mais a constante, que é igual. Vou colocar a resposta de preto,
Volto para a variável θ, ou seja, 27 seno de θ, menos 27 dividido por 3, 9 seno ao cubo de θ, tá? Mais a constante. Só que eu tenho que voltar para a variável x, porque o θ foi o artifício primeiro. Mas, quem é seno de θ? Cosseno é x sobre 3. Aí você volta e procura. Se não tiver aqui, você usa o triângulo retângulo. Deve aparecer um dos exemplos que eu preciso usar depois. Esse não precisa, que já está aparecendo. Ó. Se isso é 3 vezes o seno de θ é isso dividido por 3. Tudo bem? Então vai ficar 27 vezes isso dividido por 3, menos 9 vezes isso aqui. 9 elevado a 3 mais a constante. Que melhorando vai ficar 9 raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Aqui dá 27, simplificando por 9 dá menos. Raiz disso daqui ao cubo sobre 3, mais a constante com a constante pertencente a R. Tá? Tem um mais aqui também, para continuar o mais embaixo. Beleza? Simples, tranquilo, só um pouquinho de álgebra. Vamos fazer o segundo exemplo. E aí, meu povo, terceiro exemplo, terceiro exemplo, segundo dessa aula, tá? Terceiro exemplo, mesmo raciocínio. Eu apaguei até a explicação do triângulo retângulo, mas qualquer coisa você volta aí e dá uma olhadinha, tá? Então, observa a integral do terceiro exemplo e veja que não é imediata. Também, né, não é imediata, é a subtração de 2 quadrados na raiz, tá? Não temos esse formato. Teríamos se fosse 4 menos 25 ao quadrado apenas. Isso seria imediato. E por que esse não é imediato? Porque aqui tem o x ao cubo em cima, ok? Vocês têm que identificar os formatos que são imediatos, como já vimos nas primeiras aulas de integração. Esse não é imediato. Daí o que eu posso fazer? Usar substituição trigonométrica para chegar à resposta para mim. Tudo bem? Então, indo usar a substituição trigonométrica, observe que a expressão que contém a variável x, que a variável da integral é x, se fosse y, seria com y, se fosse z, seria com z, e assim vai, tá? Mas a variável aqui dos exemplos está com x, desses dois exemplos. Olha só, se eu preciso usar trigonometria para ajudar nessa expressão, se eu vou usar trigonometria, eu vou usar triângulo retângulo. Se eu vou usar triângulo retângulo, observe que eu tenho uma subtração de quadrados. Aqui é o quadrado de 5x, aqui é o quadrado de 2, tá? Então, no meu triângulo retângulo, como é uma subtração de 2 quadrados, eu sei que não vai ficar na hipotenusa, porque é a raiz quadrada da subtração. Então, isso é a medida de um dos catetos. Qual cateto? Esse ou esse? Não sei. Vou colocar o θ aqui e vou colocar de novo o cateto aqui. E se eu quiser colocar ele aqui, dá no mesmo? Dá no mesmo, tá? Eu vou colocar ele aqui. 25x ao quadrado menos 4. Aí agora é o momento de estabelecer quem é a hipotenusa, quem é o outro cateto. Como eu já falei, se a diferença de 2 quadrados está associada a um triângulo retângulo, a hipotenusa será o quadrado, né, positivo, ok? Com sinal positivo. Então, a hipotenusa vale 5x. E quem é o cateto? 2. O outro, no caso, né? Está faltando. Experimente montar o triângulo retângulo. Vai dar isso aqui para o cateto, ok? Enfim, relacionando a nova variável θ com a variável x e 2, eu tenho o seguinte. De novo, hipotenusa e cateto oposto. Logo, eu vou usar o quê? Cosseno. Cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vixe, mas eu tenho que isolar o x. Então, sobe x, vai ficar 2/5 de 1 sobre o cosseno. Não gosto de trabalhar com fração, não quero trabalhar com fração.
Logo, isso aqui é 2/5 de quem? Secante de θ. Como de costume, nos exemplos anteriores, temos que substituir o diferencial também, já que eu vou substituir a variável. O diferencial em x quem é? 2/5 da secante vezes tangente de θ. Tá? Porque a variável agora é θ. Daí, quem será a minha expressão? 25 vezes 4 sobre 25 cossecante ao quadrado, não precisa desse parênteses não, que é vezes, secante ao quadrado de θ. Deixa eu fazer bem passo a passo. 25x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que raiz quadrada de 25 vezes 4 sobre 25 secante ao quadrado de θ menos 4. Tá? Que aqui é o quadrado de x. Joguei aqui. Esse 25 vai com esse 25. Sobrou o quê? 4 em evidência. Secante ao quadrado menos 1. Que é tangente. Na verdade, todos os exemplos que fizermos que der substituição trigonométrica por, substituir por trigonometria, vai recair em um daqueles três casos, tá? Ou similar, com as funções análogas, seno com cosseno, secante com cossecante, tangente com cotangente, tá? Vai recair naquelas três situações, ok? Então, fiquem tranquilos. Vai sempre trabalhar com aquelas expressões trigonométricas fundamentais. Seno ao quadrado, secante ao quadrado menos 1, isso é tangente ao quadrado. Logo, vai dar 2 tangente de θ. Pronto. Feito isso, daí, logo, então, integral, teremos a integral de 2/5, que eu vou tirar da raiz, secante de θ, tangente de θ dθ, sobre, aqui é o dx, raiz disso, ou seja, 2 tangente de θ. Simplifico, olha que delícia, rapidinha essa. Vou simplificar aqui, e cheguei à conclusão que é 1/5 da secante de θ dθ. É imediata, graças. O que acontece? 1/5 do ln da secante de θ mais tangente de θ mais c. Ou seja, o que será isso? Tranquilo. Secante de θ eu já tenho. Secante de θ, é só você inverter aqui, ó, é 5x sobre 2, tá? Que é o inverso do cosseno. Então, isso será 1/5 do ln de 5x sobre 2, mais tangente. Isso é igual a 2 tangente. Então, tangente é igual a isso dividido por 2, ou seja, mais raiz quadrada de 25x ao quadrado menos 4, dividido por 2, mais c com c pertencente a R. E acabamos o terceiro exemplo. Vou ficar por aqui. Curte, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve. E até a próxima aula.